Em uma noite de tempestade, Ma se encontra absorto em seu telefone quando de repente a eletricidade de seu prédio acaba. Seu superior ordena que ele vá ao telhado e verifique o circuito. Ma, xingando seu pai baixinho por causar tanto trabalho a ele, engole seu orgulho e vai para o telhado. Ao estender a mão para a porta do telhado, Manavos diz que a porta já está destrancada. Ele irrompe pela porta com medo de que haja ladrões do outro lado. Ma para em seu caminho quando encontra um filme de garotas flutuando acima dele. Ela dá uma breve olhada nele antes que um raio a atinja, deixando-a inconsciente quando ela cai no chão. Ma corre para o lado dela, em seu estado de incerteza. Ma tenta ansiosamente fazer sua RCP, mas logo Muse acorda, pensando que ele está se aproveitando dela. Muse dá um tapa no rosto dele e vai embora. No caminho de volta, Muse começa a se sentir estranhamente fraca. Por outro lado, Ma não consegue adormecer por causa da febre alta. No dia seguinte, Ma está tomando café da manhã em um parque quando percebe que seus sentidos estão mais aguçados do que o normal. Ele olha para cima e vê Muse atravessando a rua. Um jovem mestre com seu mordomo tenta cortejá-la, mas ela o ignora completamente. De repente, um outdoor do outro lado da rua se solta e cai direto na direção de uma mulher. Ma rapidamente pula em seu auxílio e estende o braço, derrubando o outdoor com poder espiritual, e cai inconsciente. Ao acordar, Ma se vê amarrado a uma cama com Muse de pé sobre ele. Ela conta a Ma o que ele roubou dela e saca uma espada mágica, dizendo que ele não tem ideia do que ela está falando. Muse conta a ele que ele tirou metade dos poderes dela ontem à noite, quando tentou fazer a RCP. Ela diz a ele para devolvê-los morrendo, ou ele pode cultivar com ela, o que acabará levando os dois a se tornarem imortais. Muse leva Ma ao pináculo de um hotel imponente, expressando sua intenção de embarcar em uma sessão de treinamento. Ao chegarem à beira do telhado, Muse encoraja Ma a dar um salto com convicção. Muse explica que os humanos frequentemente exploram suas habilidades latentes quando confrontados com perigos iminentes. Ma treme de medo, duvidando de sua capacidade de prosseguir, mas ele se aproxima do precipício. Muse o agarra pelo colarinho, dizendo que ele só tem uma chance, e o empurra para fora do prédio. Percebendo que não tem ideia do que fazer, Ma começa a entrar em pânico. Ele tenta de tudo para usar seus poderes, mas nada acontece. Ninguém não vai conseguir. Ma aceita seu destino e se prepara para morrer. De repente, Muse, que havia pulado logo atrás dele, o agarra com uma onda de poder percorrendo suas asas. Desdobrando-se de suas costas, impulsionando-o para o céu, enchendo-o de risadas incontroláveis, ele declara alegremente a Muse que eles não precisam mais de um avião para suas viagens. Enquanto Muse testemunha sua alegria avassaladora, ela o puxa abruptamente para o chão, lembrando-o da necessidade imperativa de esconder sua verdadeira identidade. Já que os cultivadores modernos começarão a caçá-lo se souberem de seus poderes. Enquanto isso, Yui está com seu mestre quando eles sentem a presença de Ma. O mestre de Yui diz a ela para localizar rapidamente o cultivador fraco e matá-lo. No dia seguinte, Maestro estava ao lado de Muse quando o jovem mestre os avistou saindo de um hotel na companhia um do outro. Ele está totalmente surpreso com o fato de Muse ter escolhido um completo estranho em vez dele, levando-o a confrontar Ma e desafiá-lo para uma luta. No entanto, Muse intervém e rapidamente dá um tapa no jovem mestre, afirmando com firmeza que só ela tem o direito de espancar Ma. Yui chega ao parque onde Ma trabalha e inicia sua investigação. Sabendo como os homens são tão facilmente controlados pela luxúria, ela tenta usar a si mesma para atrair Ma. Quando os homens começam a se apaixonar por ela, Yui decide sair com cada um deles individualmente, tentando sentir sua energia espiritual para localizar Ma. Mas ela se depara com o fracasso todas as vezes. Yui fica emburrada por um momento de decepção, mas percebe que a pessoa que ela procura pode não estar interessada em mulheres. Então ela decide fazer um site e fazer cosplay de menino para atraí-lo. Mais tarde naquela noite, o colega de quarto de Ma está navegando na internet quando ele se depara com ela e se apaixona pelo charme de Yui. Ele se levanta da cadeira como um zumbi e sai da sala. Preocupada com sua segurança, Ma decide segui-lo. Yui, que está esperando no parque, percebe o idoso se aproximando e usa seus poderes para sentir se ele tem alguma energia mágica, mas fica desapontada. Ela o joga no ar em um ataque de raiva, mas Ma, que estava logo atrás dele, voa no ar e o pega. Ele rapidamente percebe que Yui é uma cultivadora.
Depois de se certificar de que seu colega de quarto está fora de perigo, Ma tenta correr rapidamente para Muse em busca de ajuda, mas é atingido pelo charme de sedução de Yui. Ela o leva a um telhado antes de dissipar o encanto. Quando Ma volta a si, Yui diz a ele que vai matá-lo e saca uma arma mágica flamejante. Ma, percebendo que precisa escapar, distrai Yui e tenta voar para longe rapidamente, mas Yui aparece logo atrás dele. Ela o agarra pelas calças e o joga de volta no telhado, puxando suas calças. Ela espinhosamente tenta atacar Ma, que está tentando se cobrir, quando de repente Muse aparece e bloqueia seu ataque. Ela olha para Ma e fica enojada por ele ter tirado a calça na frente de outra garota e diz para ele se vestir rapidamente. Muse usa seus poderes telepáticos para se comunicar sutilmente com Ma, instando-o a ficar longe do conflito iminente. Ela diz a ele para lembrar que ela disse a ele que se ele desafiar alguém que está em um nível de cultivo mais alto do que ele certamente morrerá. Ela diz a ele que será difícil derrubá-la se ele estiver lá e diz para ele fugir. Yui é capaz de sentir seus níveis de poder e percebe facilmente que eles estão conversando telepaticamente e rapidamente ataca Muse. Enquanto Ma corre para salvar sua vida, Muse faz o possível para segurá-la, mas falha. Yui facilmente ganha a vantagem e a derruba. Ma, que está fugindo, percebe que Muse sozinha não será capaz de segurá-la sozinha. Ele se amaldiçoa por fugir e rapidamente corre de volta para ajudá-la. Assim que ele volta, Ma percebe que Yui está prestes a matar Muse. Ele rapidamente pula na frente, protegendo Muse da arma de Yui. Yui fica com ciúmes de seu vínculo mútuo e o separa, dizendo a Muse que ela se juntará a ele em breve. Ma de repente acorda em um mundo espiritual estranho, onde vê Lee parado sobre ele. Vendo que Ma notou a arma em sua mão, Dark Sky Lee percebe que ele deve ser o parceiro de cultivo de um de seus descendentes. Ele joga um colar em direção a Ma, dizendo a ele que são contas de equipe. Ele então diz a Ma que o ajudará a derrotar Yui, assumindo o controle de seu corpo. Eles terão apenas 1 minuto para fazê-lo. Uma aura mágica irrompe em torno de Ma no mundo exterior, derrubando Yui. Yui olha para Ma, completamente chocado com o quanto ele mudou e como seu poder espiritual está disparando. Ela percebe que morrerá se lutar com ele e cambaleia porque Ma de alguma forma parece mais forte do que seu mestre. Ela reúne coragem e ataca Ma com um chicote de fogo, mas ele bloqueia seu ataque com a ponta do dedo e o estilhaça. Percebendo que não pode vencer, Yui aceita seu destino e pula do prédio. Mas Ma a pega, dizendo a ela para não ser uma má perdedora. Ele a leva de volta ao telhado, onde ela o empurra e sai rapidamente. Enquanto Yui sai, Muse leva Ma de volta para seu quarto e pergunta sobre sua súbita onda de poder. Mas Ma não tem ideia de como explicar isso. Muse adia, dizendo que devem ser os poderes de sua família que o animaram e co-cultiva com ele para lhe contar sobre seu passado. Ma acorda em um campo e vê o jovem Muse agarrado a ele. Um portal abaixo deles irrompe, menor do que ambos. Quando ele atravessa para o outro lado, Ma percebe que ele está em uma vila em chamas e um homem ruivo está massacrando todos. Enquanto os dois retornam ao mundo real, Ma percebe que Muse está realmente em busca de vingança. Ele promete a si mesmo que não importa o que aconteça, ele a protegerá. Em resposta, Muse diz a ele que está tentando colocar as mãos na arma de seu ancestral, Dark Sky. Assim que o tiver, ela sabe que encontrará o homem que matou sua família e finalmente os vingará. Percebendo que ainda tem que cumprir seu turno da noite e patrulhar o parque, Ma rapidamente corre de volta para seu quarto, onde fica chocado ao ver Yui sentado em sua cama. Ma pergunta a Yui o que ela está fazendo aqui, ao que ela diz que não tem outro lugar para passar a noite. Ma pensa um pouco e concorda em deixá-la ficar um pouco. No dia seguinte, uma fila enorme de homens espera do lado de fora dos apartamentos, tentando convidar Yui para um encontro. Yui, que está irritada com o fato de seu feitiço de charme ainda estar no lugar, percebe Muse saindo de um prédio. De repente, um carro se aproxima deles e o jovem mestre sai, convidando Muse para o encontro novamente. Quando ela o ignora, Ma, que está cuidando de seus negócios, para cumprimentá-los. Mas Yui rapidamente se apega a ele, deixando todos, especialmente Muse, com ciúmes. Enquanto Yui e Muse lutam por Ma, o jovem mestre observa a distância, jurando que terá sua vingança. Pelo resto do dia, Muse e Yui seguem Ma, tentando conquistá-lo. Mas Ma só deseja de alguma forma sair viva dessa situação.
No dia seguinte, Ma compra um presente de desculpas para Muzi e leva para ela. No caminho para encontrá-la, ele encontra o jovem mestre que havia reunido muitos homens locais, todos com raiva de Ma por roubar suas mulheres. Todos eles atacam Ma, mas Yui e Muzi, que estão apenas passeando, saltam rapidamente em seu auxílio e espancam todos. Enquanto o jovem mestre bufa para seu mordomo e chora por sua má sorte, Ma rapidamente corre para o presente que ele deixou cair no calor da batalha. Ele então dá o presente para Muzi, que é apenas um par de bonecas de galinha, mas ela fica muito feliz em vê-las juntas. Yui acha que é melhor ela ir embora, pois Ma percebe que Yui está indo embora. Ele se lembra de como costumava ser solitário alguns meses atrás. Ele olha para Muzi, que lhe dá sua aprovação, e ele rapidamente corre para Yui, dizendo-lhe para parar. Ele diz a ela que eles ainda podem ser amigos e estende a mão, mas Yui a afasta, dizendo que ela iria matá-lo apenas 2 dias atrás e que ela tinha seus próprios motivos egoístas para tentar se aproximar dele. Percebendo que ela está atrás de proteção, Ma diz a ela que está disposto a protegê-la se ela quiser, assim como prometeu a Muzi. Yui se afasta de Ma e foge antes que ele possa persegui-la. Muzi o interrompe, dizendo-lhe para deixá-la sozinha por enquanto. Yui percebe que falhou em sua missão e que seu mestre a matará. Mas ela ainda volta para ele e percebe que ele está carregando os corpos de 2 alunos. Quando questionada sobre a conclusão de sua missão, Yui francamente admite a ele que achou Ma extremamente formidável e além de sua capacidade de lidar. Ele diz a ela para não se preocupar, pois depois de comer esses 2 alunos, ele se romperá novamente e, em 10 dias, poderá matar os 2 e absorver seu sangue para chegar ao estágio final. Mais tarde naquela noite, Yui liga para Ma para conhecê-la em particular. Assim que ele chega, Yui começa a atacá-lo, mas Ma nem levanta um dedo para ela. Quando ela pergunta por que ele não está lutando, Ma diz a ela que é porque ela é amiga dele, fazendo-a cessar seus ataques. Depois que as coisas se acalmam, Muzi, que está assistindo de um canto, vem até eles. Yui reúne coragem para revelar a verdade perturbadora com uma voz determinada. Ela revela que o espírito de seu mestre foi libertado e ele está vindo para matar todos eles. Há muito tempo atrás, a pequena Yui morava em uma pequena vila no interior. Apesar de não ter nenhum amigo humano, seu ânimo permaneceu alto graças a uma amizade única que ela compartilhou com uma garota cobra que morava nas montanhas próximas. Mesmo que as outras crianças a intimidassem por ter um monstro como amigo, ela era mais do que capaz de lutar e proteger o nome de seu amigo. Um dia, um velho apareceu no mercado, contando a sorte de todos. O homem chama Yui para ler sua fortuna, mas ela o ignora e foge. Ela não foi muito longe quando o homem lhe disse telepaticamente para ter cuidado com a garota cobra esta noite. Ela rapidamente se dirige à caverna de sua amiga, onde percebe que está coberta de sangue. Temendo o pior, Yui corre de volta para a aldeia, apenas para encontrá-la completamente destruída e todas as pessoas, incluindo seus pais, mortos. Ela pega um pedaço de pau e volta para a caverna para matar seu único amigo. No caminho, ela encontra um velho, um cultivador, que lhe entrega uma adaga para usar, pois será mais útil. Yui entra na caverna e encontra a garota cobra já ferida. Ela se levanta irritada quando vê Yui se aproximando dela, mas Yui fecha os olhos cheios de lágrimas e enfia a adaga em seu coração. A menina cobra, porém, enxuga as lágrimas e lhe dá um último abraço antes de morrer. Não tendo mais ninguém a quem recorrer, Yui retorna ao velho e implora que ele salve os aldeões. Mas o homem se recusa, dizendo que não pode intervir no julgamento proferido pelos céus. Vendo que Yui não tem mais para onde ir, ele pergunta se ela quer ser sua discípula. Ele a ensinará como cultivar e se tornar uma imortal, para que seu coração não sofra mais. Yui seguiu cegamente seu mestre desde aquele dia até que descobriu sobre sua arte demoníaca, na qual ele comia outros cultivadores para aumentar seu poder. Yui diz a eles que será difícil enfrentá-lo quando ele atingir seu estágio central tardio. Portanto, é melhor que eles o ataquem primeiro. Ma pergunta se eles podem simplesmente fugir, mas Yui diz a eles que não é possível, pois seu mestre poderá rastreá-los eventualmente. Quando Muzi pergunta se eles serão capazes de derrotá-lo se todos trabalharem juntos, Yui diz a ela que pode haver uma chance, já que sua arte demoníaca tem uma falha fatal. De acordo com suas notas de pesquisa que ela roubou, ele pode ficar vulnerável ao usá-lo. Para que possam preparar uma armadilha para ele.
Quando eles finalmente estão sozinhos em seu quarto de hotel, Muse diz a Ma que a última vez que eles co-cultivaram, ela viu uma bola de sua energia espiritual. Parecia alguém de sua família, mas era muito mais poderoso. Ela explica a ele que ele pode manifestar essa energia em uma arma se tirar um pouco de sangue. Muse então corta a palma da mão de Ma e a toca levemente com sua energia. De repente, uma garota de cabelo verde irrompe, chamando Ma de seu mestre. Ela diz a ele que ela é sua arma, mas ele ainda está muito fraco agora. Ele precisa. No dia seguinte, o jovem mestre contrata 2 cultivadores para eliminar Ma e atacá-lo instantaneamente assim que ele sair. Muse e Yui estendem sua ajuda, mas ficam surpresos quando os cultivadores se aproximam rapidamente e os encaram, deixando-os presos. Ambos os cultivadores prendem Ma no chão, dizendo a ele que sua vida terminará aqui hoje. De repente, a arma de Ma se manifesta e derruba os dois, dissipando o feitiço. Ele aprisiona Yui e Muse. Ela então segue as ordens de Ma e derrota instantaneamente os 2 cultivadores. Uve olha mais de perto a garota que é a arma de Ma, achando um pouco difícil acreditar que alguém com alma possa ser uma arma. Ao indagar sobre o nome da menina, ela responde revelando que não possui. Todos pensam um pouco e decidem chamá-la de Linger, pois isso tornaria as coisas muito mais fáceis. Yui e Muse se despedem, dizendo a Ma que precisam se preparar para a luta contra o mestre. Depois que eles saem, Ma pensa que eles não confiam nele e Linger concorda, dizendo que ele está fraco demais para ajudar alguém. Em resposta à sua pergunta sobre como acelerar o crescimento de sua força, Linger prontamente abre um portal, transportando-o para o enigmático reino do mundo espiritual. Ela diz a ele que pode derrotar facilmente o mestre, que está no nível de formação central, mas com as habilidades atuais de Ma, ele terá que sacrificá-la para ganhar poder suficiente. Quando Ma discorda de fazer algo assim, Linger diz a ele a última opção de simular sua trapaça para que ele possa usar seus poderes com mais liberdade, mas será doloroso. Ela tira a camisa dele e coloca as mãos nas costas dele, guiando-o lentamente sobre como administrar seu chi. Ma é repentinamente atingido por fortes choques elétricos, mas ele cerra os dentes e aguenta. Todas as horas passam e Linger continua injetando em Ma sua energia espiritual. Quando ela termina, Ma está completamente exausta. Quando Linger pergunta como ele está se sentindo, Ma tenta usar um pouco de sua energia espiritual e percebe que é muito mais fácil para ele usar seus poderes agora. Uma árvore espiritual, que estava adormecida por um tempo, de repente acorda quando sente a energia espiritual de Ma e os ataca sem aviso prévio. Temendo que a árvore pudesse matá-lo, Ma levanta ligeiramente as mãos e atira uma enorme bola de fogo que rasga a árvore espiritual, matando-a instantaneamente. Linger o parabeniza, dizendo que agora ele pode usar totalmente as artes de baixo nível e que elas serão mais eficazes, pois seu nível foi aumentado. Ma recebe uma mensagem de Muse dizendo a ele para encontrá-la rapidamente, pois há algo que ela precisa obter antes que eles lancem o ataque. Ao finalmente se encontrarem, Muse leva Ma e Linger a uma loja para adultos, dizendo-lhes que é uma loja de cultivo de cobertura. Eles entram na loja e Muse é imediatamente levada para ver o chefe porque ela precisa comprar um colar dele. Muse entrega a Ma alguns cristais para que ele possa comprar algo para si enquanto espera. A anfitriã, vendo que Ma é uma novata, tenta induzi-lo e a Linger a gastar seu dinheiro em itens inúteis. Ela leva os dois para uma sala dos fundos cheia de caixas e diz a eles que cada caixa contém 50 cristais e contém uma arma. Eles podem comprar quantas caixas quiserem, mas depende da sorte deles sacar uma boa arma. Enquanto Ma tenta encontrar uma caixa, Linger aponta para uma caixa empoeirada, dizendo à recepcionista que eles vão comprar esta. Dentro não há nada além de uma adaga enferrujada chamada Dragon Blood. A anfitriã, pensando que acabou de lucrar, vende rapidamente o item para eles. Assim que eles partem, a anfitriã informa alegremente seu chefe sobre a venda bem-sucedida de uma adaga gasta, apenas para testemunhar seu súbito colapso e agonia ao perceber o valor inestimável da própria adaga. O V retorna para seu mestre, que está quase terminando de devorar sua presa. Ele pergunta sobre o sucesso de sua missão, mas ela admite seu fracasso de forma decepcionante. Num acesso de raiva, seu mestre a acusa de conluio com Ma e Muse, planejando sua morte. Ele afirma ter se disfarçado de zelador do parque, ouvindo seus planos. Um movimento agressivo, ele ataca Yui. Ela habilmente evita seus ataques e escapa com sucesso.
Enquanto isso, Ma está ocupado examinando sua incrível adaga que causa corrosão no sangue quando Linger diz a ele que a arma tem um espírito selado que lhe prendeu dentro dela. Ma pode não ser capaz de utilizar totalmente seu poder, mas ainda é bom. Ma pega a adaga e a injeta com energia espiritual, fazendo com que a adaga faça clones de Ma com a habilidade de mover livremente sua alma entre eles. De repente, eles recebem a mensagem de Yui de que ela está sendo perseguida pelo mestre. Todos se preparam para ir embora, mas Muse impede Ma, perguntando se ele realmente quer arriscar a vida lutando por Yui. Enquanto Muse observa sua determinação inabalável, ela coloca um colar em seu pescoço, alertando-o para ficar vigilante enquanto se dirige para Yui. Uma sensação de mal-estar toma conta de Ma. Enquanto isso, o mestre finalmente alcança Yui e vai direto para um golpe mortal, mas de repente ele é atacado por Muse, Linger e muitos clones de Ma. Eles não dão tempo ao mestre para reagir e atacá-lo imediatamente, mas ele rapidamente forma um escudo ao seu redor, bloqueando todos os seus ataques espirituais. Vendo que os ataques espirituais não servem para ele, Ma decide usar um físico. Ele o deixa como mestre, disfarçando sua adaga com energia espiritual e acerta um golpe, surpreendendo o mestre. O mestre fica irritado porque um fracote como Ma foi capaz de acertá-lo. Ele rapidamente agarra Ma pelo pescoço e o parte ao meio, mas Ma rapidamente transfere sua alma para outro clone. Vendo que ele é capaz de se mover rapidamente, o mestre ativa sua arte Fiend Blood, criando um enorme buraco negro. Todos começam a ser puxados para dentro dele, sua energia espiritual e sangue drenando lentamente. Ma rapidamente convoca Linger, que é capaz de protegê-los do ataque do mestre. O mestre fica surpreso com o fato de Ma ter uma arma espiritual viva. Linger rapidamente forma uma barreira ao redor de todos e diz a Ma para recuar porque ela só será capaz de manter o mestre afastado por 2 horas. O mestre, que já havia percebido que Linger não conseguiria usar todo o seu potencial, começa a atacar sua barreira implacavelmente. Ma rapidamente se retira com Muse e Yui e liga de volta para Linger. Eles rapidamente armam uma armadilha para emboscar o mestre, que está logo atrás deles. Assim que os alcança, Yui ativa uma armadilha, surpreendendo o mestre por um momento. Eles rapidamente aproveitam para atacá-lo, mas ele os repele facilmente. Por alguma razão, o mestre parece ainda mais forte do que há alguns momentos atrás. Ele ri, dizendo a Yui que sabia que ela iria traí-lo eventualmente, então o texto que ela roubou dele foi fortemente modificado. A armadilha que ela acabou de usar agora só o deixou mais forte. Vendo que eles não são páreo para ele, Muse diz a todos para correrem. O mestre tenta segui-los, mas Ma convoca Linger novamente para segurá-lo por um momento. O mestre percebe que sua comida vai escapar dele, então ele usa seu último recurso. Ele contata Yui telepaticamente, contando a verdade sobre o que aconteceu em sua aldeia anos atrás. Ele diz a ela que estava apenas rastreando uma cobra para seu Spirit Core perto de sua aldeia e inesperadamente a encontrou. Desde o momento em que colocou os olhos nela, ele sabia que ela tinha uma grande aptidão para o cultivo. Então, para facilitar as coisas para si mesmo, ele feriu a garota cobra antes de se disfarçar como ela e atacou a aldeia, matando todos. Feito isso, ele e Yui mataram a cobra em seu lugar. Dessa forma, ele conseguiu o núcleo espiritual e ninguém estava lá para impedi-la de se tornar sua discípula. Yui rapidamente se vira e vai direto para matá-lo, mas ele facilmente bloqueia seu ataque. Ma, que tinha visto Yui voltando, jogou sua adaga para segui-la, que conseguiu acertar o mestre bem no peito. Deixando-o furioso porque Ma foi capaz de enganá-lo com uma arte tão fraca. Ele levanta a mão para o céu e faz com que um avião próximo saia do curso e vá direto para eles. Depois que os passageiros saltam do avião, Muse voa direto em sua direção e usa seus poderes para assumir o controle do avião e mudar seu curso em direção ao mestre. Mas ele bloqueia o avião pouco antes de atingi-lo. Percebendo que o poder de Muse o fará ascender, o mestre lança seus ataques relâmpagos enquanto Muse corre em sua direção com sua espada desembainhada. Ele usa raios enormes para jogá-la de volta. Ma, que estava logo atrás de Muse, rapidamente a pega, dizendo a ela para emprestar seus poderes a ele. Ele agarra a mão dela, fazendo com que ambos os poderes se fundam, tornando a arma de Muse ainda mais forte, e corre em direção ao mestre com uma velocidade incrível. Ele tenta atacá-los novamente, mas o colar no pescoço de Ma o protege de seus ataques. Ambos balançam a espada juntos, cortando o braço do mestre.
O mestre, que está em estado de choque por ter seus braços decepados, fica furioso. O casal de fracos como eles lhe causaram tanto dano. Ele ativa sua Blood Art mais uma vez, puxando com força o sangue de seus corpos e começa a absorvê-lo através de seu braço cortado. Linger tenta protegê-los de seu ataque novamente, mas fica sem energia espiritual e retorna para Ma. Ma puxa sua adaga mais uma vez para lutar, mas o mestre usa suas habilidades psíquicas para fazê-la voar de suas mãos e cortá-lo. Ele olha para Muse, dizendo a ela que acabará com a vida dela primeiro e usa seus poderes para puxá-la para si. Ele então a agarra pelo pescoço e a quebra ao meio. Ma perde completamente o controle e tenta atacar o mestre, mas ele o derruba facilmente. Ma começa a sentir uma sensação de queimação onde a adaga acabou de cortá-lo, percebendo que a adaga causa a corrosão do sangue. Ele invoca o poder de Li e usa a adaga para extrair seu sangue, corroendo-o pouco antes de o mestre absorvê-lo. Todo o corpo do mestre rapidamente começa a apodrecer. Ele olha para cima e vê Ma atirando direto em sua direção e tenta se defender, mas Ma enfia a adaga em seu corpo com a velocidade da luz, Engu, deixando-o em chamas antes que ele dê seu último suspiro. O mestre amaldiçoa Ma por toda a eternidade enquanto Yui respira ar fresco. Ma rapidamente corre para o lado de Muse, chamando o Elder God. Um olho aparece de repente na frente dele, impressionado que Ma foi capaz de sentir sua presença. O ancião faz uma exigência. Ele diz a Ma que trará Muse de volta por apenas 3 anos e, nesse período, ele terá que procurá-lo e entregar o Shahun e as contas. Depois disso, ele a ressuscitará completamente. Ele também avisa Ma que, se não fizer isso, tirará a vida de Muse. Não querendo perder nem um único momento com ela, Ma concorda em fazer o que ele diz. Mais tarde, Muse leva Ma de olhos vendados para seu local secreto. Ao tirar a venda, Ma testemunha um belo e vasto campo verde de flores, com Muse ao lado dele. Posteriormente, ela revela sua conexão nostálgica com este lugar, relembrando suas visitas ao lado de sua mãe falecida. Após um breve momento sincero, Muse beija Ma. O fim.